Nessa época de plantio, os agricultores precisam ficar atentos também ao surgimento de plantas daninhas ou plantas voluntárias, aquelas que restaram da cultura anterior e acabam brotando na nova lavoura. Nós conversamos com um especialista e ele alerta que, além dos prejuízos na produtividade, as ocorrências dessas plantas podem resultar até em multas. O agricultor que plantou trigo precisa ficar atento ao controle das plantas voluntárias. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o professor Augustinho Borsoi, que é um especialista nesta área, professor aqui do curso de agronomia da FAG. Augustinho, o que seria plantas voluntárias e por que é tão importante ficar atento nesse assunto? Bom, as plantas voluntárias, elas são plantas da última safra que o agricultor cultivou, né? Por exemplo, se ele plantou milho verão, você vai ter plantas voluntárias após a colheita do milho, né? Vai ficar grãos de milho no solo, esses grãos de milho vão acabar germinando, emergindo e vão se tornar plantas voluntárias, né? Plantas daninhas da próxima cultura, no caso aqui o trigo, né? Então, no caso da soja, a mesma condição, né? Você vai ter grãos de soja na lavoura, esses grãos vão germinar, vão emergir e aí vai se tornar planta daninha da próxima cultura. Então a gente chama de plantas voluntárias, plantas guachas, plantas tigueras, né? Que são não são plantas daninhas verdadeiras, não é um capim amargoso, uma buva, mas eles também causam danos, né? Causam problemas na cultura do trigo, né? Que causa competição por água, luz, nutrientes, pode acabar sendo hospedeiro de pragas e doenças, né? Então, principalmente a gente tem aí no caso do milho, a cigarinha, que acaba ficando nesse milho tiguera, nesse milho voluntário, e aí acaba aumentando a quantidade de praga, né? No caso da soja, a gente tem a ferrugem asiática, que é o principal problema da cultura da soja, a principal doença, né? E essa planta voluntária acaba ficando ali com a ferrugem, né, com a doença, e acaba essa doença passando aí para as próximas safras, né? Então, no caso da soja, a gente tem o vazio sanitário. Até o dia 10 de junho, no caso desse ano, o agricultor tem que fazer a eliminação dessas plantas voluntárias de soja. E se ficou alguma planta no meio do trigo, tem que ser eliminada, né? Tem que ser controlada, né? Então, isso seriam as plantas voluntárias de soja, milho ou outra cultura que porventura o agricultor tenha cultivado. No caso da soja, que nós temos um exemplo, né, professor? Vamos se agachar aqui para mostrar de perto. Aqui temos uma soja no meio do trigo. Como que dá para ter feito o controle? Como que a gente pode prevenir isso daqui? O ideal é sempre fazer o controle antes de implantar a cultura do trigo, né? Então, na dessecação pré-semeadura da cultura do trigo, utilizar algum herbicida para controle de folhas largas, né, que vai acabar eliminando essa planta voluntária de soja, né? Se esse controle não foi feito anteriormente à implantação da cultura, agora, né, nessa fase inicial de desenvolvimento da cultura, após o perfilhamento, tem que entrar, né, com algum produto, algum herbicida que seja registrado para a cultura do trigo, para fazer essa eliminação da planta voluntária de soja no meio do trigo, né? Como são, né, dependendo da quantidade de plantas, da densidade de plantas de soja, talvez não cause problemas de produtividade para o trigo, né? Mas vai ficar ali com o inóculo da doença, né? E também tem que ser eliminada, né? Se o agricultor deixar essa planta de soja ali e passar um fiscal e observar essa planta de soja, vai acabar multando, né? Tem multa para quem não fizer o controle dessas plantas voluntárias de soja, né? A soja ela é resistente a alguns herbicidas, né, professor? Qual que é o mais ideal para o controle nesse momento? A soja, normalmente o pessoal utiliza a soja RR, soja resistente ao glifosato, né? Então, a aplicação de glifosato não vai ter efeito antes da semeadura do trigo, né? Não vai ter efeito na soja, né? Então, vai ficar bonitinha, verdinha. Aqui a gente pode utilizar 2,4-D ou Alai, né? Que são os herbicidas recomendados aí para controle de soja no meio do trigo, né? O agricultor sempre tem que procurar um engenheiro agrônomo que presta assistência, né, para indicar o melhor produto para aquela situação que ele tenha na propriedade. Nós estamos vendo aqui uma área relativamente limpa, mas não significa que não pode nascer outras plantas como a soja, por exemplo. Isso, sempre, né, a gente tem que pensar o quê? Plantar a cultura no limpo, né? Implantar a cultura sem planta daninha, sem mato, né? Então a gente tem que fazer o controle antes de implantação, deixar no limpo, né? Plantar o trigo e aí quando você semeia o trigo vai germinar, vai nascer, né, outras
plantas daninhas aí durante a fase inicial, né? Então, soja, a gente vai ter a buva agora no inverno, né, que é uma planta bastante comum do inverno, começa a germinar nessa época de frio. Vai ter outras plantas daninhas, nabo, aveia, né? Vai ter azevém, então vai ter a germinação e emergência de outras plantas daninhas, e aí tem que fazer o controle agora na pós-emergência do trigo, né? Tem que fazer esse controle para evitar problema de perda de produtividade da cultura do trigo. E também esse controle que é bem feito agora no inverno vai resultar numa facilidade maior de controle lá no verão, quando você for plantar a cultura da soja. Você vai ter uma área mais limpa, facilitando depois a semeadura da próxima cultura.